Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC, o acidente vascular cerebral, é a terceira maior causa de morte na população adulta no mundo, atrás apenas do câncer e do infarto. No Brasil, mais de 100 mil pessoas morrem por ano por causa do AVC. Para falar sobre esse assunto, hoje no programa eu estou recebendo o neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Convidei aqui, Dr. Júlio, para a Sula Miranda, que é apresentadora também, estar ao meu lado para a gente conversar sobre esse assunto que já vitimou muitos artistas. Eu até pedi para o Cris, o nosso redator, e eu nem sabia de algum, Sula, não sei se você. Aqui, ó, a atriz Sharon Stone teve em 2001, um AVC. O Benedito Rui Barbosa, querido autor de novelas, em 2006 teve AVC. A Solange Couto teve 2 AVCs. Um beijo, Solange, viu? Ela também é apresentadora, né? Querida Solange. Atriz. Em 2002 e 2008. Eu nem sabia que uma pessoa podia ter mais de um. O Clodovil morreu vítima de um AVC aos 71 anos de idade, em 2009. A Neuza Borges, também excelente atriz, teve AVC em 2012. O cantor Netinho, além de todos os problemas de saúde, Netinho da Bahia, saiu agora, né, do hospital depois de 6 meses internado em São Paulo e várias outras internações, também teve um AVC em 2013. E o Emílio Santiago foi outra vítima fatal por complicações de um AVC, faleceu no dia 20 de março de 2013. É muita gente, né? E é um problema que às vezes a gente não tem conhecimento, como você falou, como prevenir, como cuidar, e que de repente são cuidados simples. Será isso, doutor? Isso. Eu acho que o mais importante é que vocês estão fazendo aqui, informação. A informação, quando a gente fala de saúde, é sempre o papel essencial. Então, o AVC, como você bem falou, no Brasil já é a principal causa de morte. Antes era o infarto e já se passou no Brasil, então o AVC é a principal causa de morte. Nossa, então é bem mais comum do que se imagina. É bem mais comum. Para você ter ideia, a Sociedade Americana fez uma campanha que é interessante, para a gente ter noção da importância. O tema era 1 em 6, ou seja, uma pessoa a cada 6 terá um AVC na vida. Então, é uma doença muito mais comum. sério do que a gente pensa. Com certeza. Que a gente está desinformado, não acompanha como o médico acompanha, não tem noção, falou que teve um caso de uma pessoa até mais jovem, né? Tem idade? Da idade do meu filho, da escola do meu filho, na piscina, fazendo aula de natação, e teve. Então, assim, mas até a gente não pensa, vai ter um jovem pode ter? E aí a gente vai descobrir quando acontece com o vizinho, é que a gente vai se dar conta da importância que a gente tem que dar e os cuidados, que eu acho que é o principal, né? Com certeza. Então, o que é importante a gente saber de AVC? Primeira coisa é que existem 2 tipos. O isquêmico, que é como o sangue deixasse de chegar no cérebro, e o hemorrágico, que o aneurisma, que pode dar em jovem ou causado por hipertensão também. Então, como a gente... O aneurisma é um AVC? É um AVC hemorrágico. E fatal, normalmente. Ele é mais grave. O AVC hemorrágico, ele é menos comum que o isquêmico. 20 pessoas dos AVCs, desse subtipo, ele é hemorrágico. E 80% ele é isquêmico. Qual a diferença? O hemorrágico, de um modo geral, ele é muito mais grave e chega para nós, neurocirurgiões. E não dá para prevenir porque a pessoa não consegue saber se ela tem ali alguma coisa que, de repente, vai causar uma hemorragia. Essa sua pergunta, principalmente quando está falando com o seu grande público, ela é essencial. Todo fator de risco ele tem 2 tipos. Tem os modificáveis e os não modificáveis. Quais são os não modificáveis? História familiar. Então, você tem uma história familiar importante, você nasceu com a tendência genética a isso. Isso, infelizmente, a gente ainda não tem como modificar. E os modificáveis que são importantíssimos, a hipertensão, o tabagismo é uma causa muito importante, o sedentarismo, a alimentação. Então, todos esses fatores modificáveis, eles servem para prevenir a maioria dos tipos de AVC, tanto o hemorrágico, relacionado com a hipertensão, como o AVC isquêmico. Não é mesmo? Bom, ele trouxe um cérebro aqui. Aliás, quanto pesa um cérebro? Depende da pessoa, do tamanho da pessoa, é do isso? cérebro. Mais gordinho pesa mais? É isso? Não. Esse é um tamanho que é o modelo tamanho real. Então é mais ou menos. Nossa, a cabeça da gente é quase tudo cérebro, né? Deveria funcionar melhor algumas, né? Ele ocupa. É interessante, eu trouxe aqui para ilustrar algumas coisas. A primeira coisa é que a gente for ver, o cérebro da gente é cheio de vasos. Então, como acontece, né? O coração bombeia o sangue, ele passa pelas carótidas e a carótida leva o sangue lá para cima, para o cérebro. Então, nosso cérebro, que é o nosso órgão vital, o mais importante, cada região dele tem uma função, ele é todo vascularizado. Então, se a gente tiver algum problema num desses vasos, quer seja um sangramento hemorrágico, quer seja o isquêmico, isso pode dar sintoma.
Meu Deus, então eu vou dizer que é muita sorte não ter nada, né? É muito vazinho ali, né? Por isso que fala acidente vascular. Isso, né? por isso esse nome. Mas e aí, doutor, tem como prevenir? Porque a Claudete falou exatamente isso. A gente não sabe como prevenir, além da alimentação, né? Não fumar, né? Exercício, isso que a gente sabe que é essencial para tudo, né, na vida. Mas tem como a gente saber que tem algum exame, assim? Isso é essencial. Por isso que a gente está falando da informação, né? As pessoas entenderem quais são os sintomas, se identificar rápido. Eu falei que o tipo mais comum ele é o isquêmico. Então, pouca gente sabe qual o sintoma de um AVC isquêmico, né? Um AVC isquêmico, como a gente falou, cada região do cérebro tem uma função. Então, a pessoa pode estar em casa bem e, de repente, perder o movimento de um lado do corpo. E isso pode ser um sintoma do AVC isquêmico. Que está começando um AVC. Mas de que forma? Formigamento? Ou formigamento, parestesia, ou perder o movimento, ou uma alteração da fala, da linguagem. Por exemplo, está segurando uma xícara, a xícara cai. É bem comum, tanto no hemorrágico, geralmente o sintoma mais comum é a cefaleia, né? Dor de cabeça forte. Dor de cabeça muito forte e alteração da consciência. Então, os nossos casos, que nós somos neurocirurgiões, de um modo geral, eles vão logo para o hospital. Porque o sintoma é tão importante. O que seria, então, essa alteração da consciência? Por exemplo, já aconteceu com um amigo meu de estar na rua, Claudete, e estava na academia, entrou no banheiro, não sabia mais onde estava. Isso pode ser um sintoma? Uma perda de consciência, né? Isso uma perda pode ser. Alterou a consciência. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, não. Tem que ligar correndo para o SAMU, para o serviço de emergência. Mesmo? E quanto mais jovem, mais perigoso ainda esse de hemorragia, né? Do aneurisma. Isso. E todos... Agora, desculpa, só para voltar, porque às vezes em casa acontece e... Graças a Deus, eu acho que essa é a grande função da comunicação, exatamente, né, Sula? De poder salvar alguém, né? E eu tenho exemplos em programas meus que a gente, por exemplo, assim, falou os sintomas do infarto, a pessoa identificou porque tinha visto uma entrevista. E falou, nossa, eu fui salvo por isso, porque eu sabia o que eu estava tendo. Então, pra gente explicar bem, quer dizer, estou segurando uma xícara, um copo, cai, vou segurar uma colher, perdi o movimento de um lado, sinto que a boca, ela entorta, não? Pode entortar. Alguma coisa assim, se eu for correndo para o hospital, dá tempo de salvar essa pessoa desse AVC? Isso é o mais importante. O lema na sociedade americana que a gente traduz para o Brasil é tempo é cérebro. Quanto mais rápido você identificar o sintoma e procurar o serviço de emergência, o tratamento, no caso, se for neurocirúrgico, é essencial esse tempo. Infelizmente, as células do neurônio da gente, elas não se regeneram. Então, a gente não pode deixar ela lesionar. Então, quanto antes a gente intervir. Vou te dar um exemplo meu, familiar, né? Minha avó, ela um dia, já tem alguns anos, ligou e falou, meu neto, eu acordei de manhã, não sei se eu deitei em cima do braço, meu braço não está movimentando direito, né? Porque eu era estudante de medicina. Aí ela, é alguma coisa? Eu, vai correndo pro pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, fez a tomografia e identificou que ela estava tendo AVC. E faz diferença esse tempo, que é importante que a Claudete falou, né? Nesse tempinho que a gente não sabe se vai ou se fica, porque tem muitos, não, deixa eu ver se dá mais alguma coisa para ir para o hospital. A sequela pode ser reverter, por exemplo, eu poderia ficar sem o movimento, mas se eu for mais rápido, eu posso não ter a sequela de perder o movimento, a fala. Só para vocês entenderem como funciona no hospital, né? Chegou uma pessoa com algum desses sintomas agudos, eles são triados pela enfermagem ou pelo médico do pronto-socorro e imediatamente, quando ele tem um sintoma focal, ele faz o exame de imagem. Se esse exame de imagem mostra uma isquemia ou uma hemorragia, chama nós, os neurocirurgiões. Imediatamente? Imediatamente, no hospital. Se ele é isquêmico, chama o neurologista. O neurologista, esse vaso que está entupido, ele tem algumas medicações que ele pode reverter. Com medicamento? Com medicação. Isso é uma mudança radical na medicina. Isso é um artigo publicado em 1995, na revista mais importante New England. Então, após esse artigo, se mudou todo o tratamento. Antigamente, se a gente for conversar com as pessoas mais antigas, elas acreditam, teve um AVC, é isso mesmo, vai ficar com a sequela, é reabilitar. Mas não, o tratamento é o tratamento de urgência. E se for isquêmico? Isso. É uma cirurgia? Não. No caso do isquêmico, a grande maioria das vezes você tem que dar essa medicação, que ela é feita pelo vaso, e muitas vezes tem que fazer um processo de intervenção. Algumas vezes o neuroradiologista... Mas como assim intervenção? Abre a cabeça da pessoa, vai lá no vasinho? Não, pode ir pelo vaso que nem faz o cateterismo cardíaco, ele pode chegar lá e às vezes desocluir. Isso, no caso, não sou eu, o neurocirurgião, né? Sim. É o neurointervencionista. Porque isso pode estar em qualquer parte do corpo, é isso, não? E está afetando o cérebro porque alguma coisa é entupida pelo meio do caminho? Isso. O que acontece, de uma maneira geral, no isquêmico, são dois tipos. Um é o vaso, ele ia obstruindo com o tempo por causa do colesterol alto, da mesma forma que ocorre no infarto. Aquelas gordurinhas. As gordurinhas, tudo isso. Ou então o coração não bater direito, ter uma fibrilação e soltar um êmbolo lá.
Por isso que o tratamento ou medicamentoso que ajuda essa artériazinha que está ocluída desocluir, ou o procedimento intervencionismo pode ajudar e o vaso voltar a funcionar e o neurônio não morrer. Por isso que é muito importante. Na verdade, é correr para o neurônio não morrer. Com certeza. Morrendo o neurônio, você perde algumas funções. Perde algumas Quantos funções. neurônios nós temos? São bilhões. Homens e mulheres iguais, né, doutor? Com Deixa bem certeza. claro, por favor. Com certeza. Loiras também, né? Com É certeza, melhor você explicar direito. Esse cérebro abre, não? Abre, com Sorvete, certeza. Como ele é por dentro, né? Isso, Curioso, né, aqui. Sula? Esse é interessante porque ele é o tamanho... Nossa, olha, é muito vazio, gente. A gente não imagina é uma que é sorte, isso. olha, a gente tem que agradecer a saúde todo... Eu costumo agradecer. Porque todos os dias, porque tanta coisa que pode acontecer com a gente, fala. E assim, é um vasinho, eu acho que o menor deles aí pode causar um grande estrago. Com certeza. Né? Eu acho que o mais interessante de ser médico é isso, né? Você dá mais valor à vida, né? Pois é. Você se vê como a gente está aqui conversando, bem, raciocinando. E como uma coisinha bem, aí pode alterar tudo. Né? É impressionante. Sem dúvida é uma máquina perfeita, né? Então o que é que a gente consegue ver aqui? Esses são os vasos. Um deles, que é a cerebral média, ele é muito importante. Tanto pode dar aneurisma, como é um dos locais mais comuns de ter o AVC isquêmico. Tá dando para ver aí? Deixa eu virar um pouquinho. É esse daqui que você diz, né? Isso, esse aqui. Então, você vê que todo o nosso cérebro é isso, né? Ele é irrigado, bem irrigado, e cada região tem a sua função. Então, por que a importância no seu programa que tem essa abrangência nacional? É muito importante por isso, as pessoas saberem. Número 1, é um problema muito comum. Número 2, é um problema que tem tratamento quando identificado e levado para o pronto-socorro de emergência, né? Não escolhe idade nem sexo. Nem sexo. Nem idade agora, né? Que a gente fica pensando, eu ainda sou nova e... Não tenho que me preocupar. Exatamente. Por isso que isso é uma coisa importante dos subtipos, né? Que a gente falou do hemorrágico. O aneurisma, quando ele rompe, geralmente é na faixa de 40, 50 anos de idade. O AVC, realmente, o isquêmico, é mais na população mais idosa. A gente não escapa nunca, né, Claudete? Passa dos 40, a gente é o livre. Eu tava pensando bem nisso. Eu passei. Ele falou, não, agora vem o outro. Você sabe... Menina, eu tô vendo que quanto mais passa o tempo, pior fica. Não, mas aí que tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Não, você falou então, vamos deixar claro aqui. Não fumar? O fumo é um dos fatores de risco muito importante. Controlar a pressão alta, quem tem pressão alta, quem não tem, evitar ter. Então, evitar o sedentarismo, fazer atividade física, a dieta balanceada é essencial. E, além disso, tá sempre se cuidando. E tendo o seu médico da família... Tem exame de rotina que a gente faça? Tem, muitos deles. Como eu falei, a doença cardíaca, que é a cerebrovascular, os fatores de risco dela são semelhantes. Então, você fazendo todo aquele check-up cardiológico, o check-up clínico é essencial. Porque se você identifica um problema antes de gerar um AVC, você pode tratar ele. E não ter nenhum tipo de sequela. E exames de rotina, isso pode acontecer? Exame de rotina. Com o cardiologista, muitas vezes o eletro ele tem que fazer, o ecocardiograma. Aí cada caso é um caso, o médico vai tá avaliando e decidindo. Que quantas pessoas, né, Claudete, vão dizer, deixa passar o prazo de validade. Olha, tem que ir lá cada 6 meses ou cada 1 ano. Não, eu tô bem. E passa aquele aninho e é nessa diferença de tempo aí que pode acontecer. Então, também fazer os exames regularmente. Você vê, tem tanta coisa que a gente acha em exame de rotina, né? Aí fala, eu não vou lá não, porque dá de encontrar alguma coisa. Mas se encontrar no começo, você se salva. Pior é não encontrar. Exatamente. E você, de repente, ser vítima sem saber, né? né? Tudo que é na prevenção é melhor. Eu falo com todo paciente. Hoje, a diferença é que a gente encontra e consegue tratar. Antigamente, as pessoas iam menos para médico, encontravam menos doença, mas também quantos conhecidos avós morriam, a gente não sabia nem por que morriam. Nem do quê. Olha, a Marta Souza de São Paulo, ela disse que tem pressão alta. Por causa disso, posso ter mais chance de ter um AVC? Pode. É um fator de risco muito importante. Mas isso tem tratamento e controle, né? Então, se ela controla bem a pressão, ela pode ter um nível de pressão como uma pessoa que nunca teve hipertensão. Então, na verdade, aquela coisa de ter o aparelhinho de pressão todo, falar, isso é coisa de velhinho, né? É legal porque, às vezes, até uma comida, né? Você come um pouquinho mais de sódio e te dá aquela pressão aqui atrás da cabeça, não é? E aí você já fica esperto, dá uma olhadinha na pressão para poder dar uma maneirada. O ideal é você ter o seu clínico que te acompanhe, né? Porque ele vai fazer o seu acompanhamento, ver como é que tá o peso, ganhou, não ganhou, a pressão arterial subiu, não subiu. Então, esse é o papel essencial.
Eu vou entregar aqui para a produção, que já ouviu falar, sempre assim, né? Deu pau no computador. Sempre que você precisa, porque tem mais perguntas ali chegando de todo o Brasil. Na verdade é isso, né, Sula? É informação, sempre muito importante. Agora, queria comentar com vocês que todo médico, eu acho que você também, enquanto apresentadora, que você já entrevistou, eu tenho entrevistado, mas, doutor, é sempre a mesma coisa. É não fumar, uma alimentação balanceada e... O álcool também, né? Não ter vida sedentária. Então, exercício físico, não fumar... É tão importante assim, se fala tanto nisso, por que ainda não acontece? Muito, muito importante, porque é o mais difícil de se fazer, né? Se você tivesse uma pílula mágica, todo mundo tomava e estaria bem, né? Então, são os fatores importantíssimos. De risco para muitas doenças, Para muitas doenças. Todo paciente chega no consultório e pede pra gente que remédio. Você manda mudar hábito, mudar atividade, é muito mais difícil do que ele tomar um remédio, né? Por exemplo, para você na sua área, né, ser neurocirurgião, atividade física é o quê? Pode ser o que a pessoa quiser, tem que ser todos os dias, pode ser uma natação, pode ser um caminhar, o que é? Neurocirurgião trabalha também com coluna, né? Então, tenho muito paciente com doença de coluna, o que é que eu falo? Eu não sei a sua realidade, então eu digo, dentro da sua rotina, qual esporte, número 1, você gosta e número 2, é possível você fazer. Não adianta, por exemplo, hidroginástica é excelente, yoga e outras atividades, mas se a pessoa não tem próximo à casa dela, vai ser uma rotina, mude completamente a rotina, provavelmente ela não vai conseguir fazer. Já não faz, né? Se for difícil... Se for difícil... Gente, vamos pro básico, até porque é o recurso, pagar academia, não é todo mundo, todo mundo trabalha. Então, assim, uma caminhadinha no quarteirão, né, Claudete? Subir escada, né, do prédio, mudar hábitos mesmo, né, doutora? Aquela coisa de deixa de usar o elevador, sobe pelo menos que seja um andarzinho a mais, alguma coisa, dá uma voltinha no quarteirão, aí até vai pegando gosto aos pouquinhos, né? Não vai pagar nada, né? Não paga nada. Isso serve? Com certeza. Eu falo com todo paciente, é melhor do que ficar preso dentro de um hospital, né? Então, se ele muda o hábito de vida 1 hora, 30 minutos por dia, isso pode evitar que ele fique semanas ou meses no hospital. Quem não quer caminhar assim na voltinha do quarteirão, fica dando voltinha no corredor do hospital. Aí é melhor não. É pior, né, Sula? É bem pior isso. Agora, tem muitos atletas de final de semana no Brasil. Não faz nada a semana inteira, aí de repente tem um programa lá, um churrasco, alguma coisa na praia, vai lá e vira atleta, né? E joga bola, e faz tudo. Isso também não é bom. Não é bom. O ideal é aquilo que a gente falou, o balanceado, né? Ele fazer uma rotina. 3 vezes é o que o médico indica como básico, né? Tem pessoas que sempre fizeram atividade física, vão fazer mais, e tem outras que menos. Mas só fazer um exercício uma vez de uma forma muito intensa, isso pode ser prejudicial também. Deixa eu pegar aqui que nós já temos mais perguntas aqui de todo o Brasil. Agora, sabe, doutor, eu queria que o senhor voltasse ao programa pra gente falar sobre o mal de Alzheimer, né? É interessantíssimo, Nunca se falou tanto, e sabe que eu fiquei muito assustada. Eu fui conhecer a Associação Beneficente Alemã lá em São Paulo e eu encontrei muitas pessoas, 55, 60, 63 e profissionais liberais, médicos, dentistas, engenheiros, quer dizer, pessoas que sempre usaram bastante o cérebro com mal de Alzheimer. Se sabe mais agora ou ele veio mais cedo? O que está acontecendo? A população mudou, né? O envelhecimento está sendo maior, né? Se a gente for olhar na década de 60, 70, as pessoas viviam 50 anos, 60 anos. Hoje, 80 anos. É por isso que se fala mais, né? E ainda se a gente fala em classe média, né? Que tem acesso à saúde, tem uns cuidados maiores, a média de idade é 80, 90 anos. É comum a gente ver hoje em consultório neurocirúrgico, muitas vezes pacientes sendo submetidos a neurocirurgias, porque com 80 e poucos anos, porque eles têm uma vida muito boa. Eles conseguem fazer as atividades, onde há tempos atrás era impensável, né? A gente pensa em alguém de 80 anos, 90, a gente acha, né, que ele está com a vida comprometida. Então, tem pessoas completamente independentes, né? Você acha que é por isso que aparecem mais casos? Eu acredito que as doenças estão aparecendo mais por isso. E aí o senhor consegue ver essa diferença, assim, esses que estão chegaram aos 80, bem, são os que tiveram realmente uma alimentação regrada, aquilo que a Claudete falou, não fumaram? Existe essa média? Sem dúvida nenhuma. Isso é interessante que você for perceber em culturas, né? Se a gente pensa no mundo, né? Você vê que a cultura asiática, né? As pessoas vivem mais, tem uma média de vida maior, né? Em alguns locais na Europa. Então, assim, e quando a gente observa é o quê? São os hábitos, né? É a atividade física, é a alimentação, é o próprio estresse, né? Que no nosso dia a dia a gente sabe como isso é rotina, né? Então, pessoas que têm uma vida, que conseguem balancear tudo isso, elas sem dúvida vivem mais.
Doutor, na verdade, nosso tempo até terminou, mas eu fico com pena, né? Porque a pessoa manda e-mail, eu pedi. Então vamos rapidinho aqui, Com certeza. bate-bola aqui. A Fernanda Carvalho, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Após ter um AVC e passar pelo processo de recuperação, é possível, então, ter outro depois de algum tempo? Isso, é o que a gente falou. Primeiro lugar, depende do subtipo. Ele é o isquêmico ou hemorrágico. Sendo cada um deles, a gente vai ter que ver os fatores de risco. Mas Por é exemplo, possível? É possível. De Brasília, Gabriela de Souza. Beijo, Gabi. Quanto tempo leva a recuperação após um AVC? É muito individual, sabendo a extensão do AVC e que tipo de sequela a pessoa teve. Tá. E a Branca Leite, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pergunta: na maioria das vezes o AVC ocorre de forma inesperada, mas existem sintomas característicos que podem ser diagnosticados, tal? Bom, então essa ficou até respondida durante a matéria, né? Ela já deve ter tido a resposta. É possível, tem que fazer exame de rotina, tem que saber como vai a sua saúde, tem que se prevenir não fumando. Exercício físico, Moderando na boca. balanceada. É isso aí. Eu queria agradecer, muito obrigada por ter vindo. Vamos marcar um especial aí sobre as funções do cérebro e o Alzheimer, tá? 011, São Paulo, ele também veio de lá. 3141-9550. 3141-9550. E tem endereço na internet? Tem, wineuro.com. neuro.com. Tá aí, pronto, tá no vídeo, tá. Muito obrigada por ter vindo, um grande abraço, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Boa viagem e retorno. Sura, um grande beijo, obrigada, adorei Amém, ter você também aqui tá com comigo. você, obrigada. A casa tá aberta, vem quando É quiser. quente a casa, porque eu lancei o CD aqui, agora eu vou pro Brasil inteiro. Ai, vai, Sula, vai que vai dar certo. Vou dar notícia. Olha, eu vou te falar, dia 9 ou 10, é por aí, de março, vou fazer um ano de programa, fazer um Opa, programa. tem festa. Quer dizer, eu nem sei se eu vou, já tô falando porque Mas de vai. repente cola, né? Fazer um programa Vai, nesse claro que auditório, aí você vem, tá? Com certeza, Tá bom? com certeza, Pra cantar aí pra obrigada. gente. Um beijo a vocês, obrigada, Tchau, obrigada, tchau. doutor, pela presença.